Muito bom dia a todos os irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vós. Nesta manhã de domingo, nós estamos reunidos para adorarmos o nosso Deus e também para ouvir a exposição da sua palavra. E neste momento, eu convido a todos para que abram comigo a palavra de Deus. Na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 8. Nós iremos ler Colossenses capítulo 2, do versículo 8 ao versículo de número 23. Eu vou, nesta manhã, abordar o seguinte tema: a suficiência de Cristo. A suficiência de Cristo. Portanto, leiamos o texto de Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 8, que diz: Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estais perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estais circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. E havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e de culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo? Tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Portanto, nesta manhã, com base na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, nós iremos tratar, portanto, da suficiência de Cristo. É preocupante o número de cristãos que hoje estão numa busca desesperada por recursos espirituais que já possuem. Aqueles que estão sob a influência desta falsa noção acreditam que precisam de algo mais. Por conseguinte, conforme lemos aqui neste texto, Colossenses 2, ter Jesus é ter todo o recurso espiritual. Tudo o que necessitamos acha-se nele. Em vez de tentarmos acrescentar algo a Cristo, devemos simplesmente aprender a usar os recursos que já possuímos nele. A carta de Paulo aos Colossenses é o texto bíblico mais definitivo sobre a suficiência e a plenitude de Cristo. Paulo escreveu essa carta nesse sentido para os crentes, e é interessante que esses crentes da igreja de Colosso, boa parte eram crentes fortes na fé e também no amor, conforme lemos em Colossenses capítulo 1, versículo 4. Mas havia um grupo, não é, que estava confundindo esses crentes através de uma heresia que negava
a suficiência de Cristo. Não sabemos a exata natureza da heresia em Colossos. Paulo a refutou, mostrando que baseava-se num conceito inadequado e errôneo a respeito da pessoa de Cristo, a respeito da obra de Cristo. O máximo que se pode dizer a respeito desta heresia é que era uma heresia que desvalorizava a suficiência de Cristo e que promovia experiências místicas, agentes espirituais adicionais e um regime de rituais ou observâncias ascéticas. Paulo escreveu à igreja de Colossos uma epístola, nesse caso, inteira, né, toda ela focalizando a Cristo e a sua obra, o seu lugar no universo, sua obra na salvação, sua preeminência como Deus, sua posição como cabeça da igreja e sua absoluta suficiência para toda a necessidade do ser humano. Ao fazer isto, Paulo demonstrou que a melhor defesa contra a falsa doutrina é uma cristologia bíblica integral. Ele avisou aos colossenses sobre os perigos de tentar acrescentar ou retirar algo da pessoa e da obra de Cristo. Paulo explica aos colossenses que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Capítulo 2, versículo 3 de Colossenses, ele vai falar isto. Também ele vai dizer no versículo 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Cristo é a expressão invisível, aliás, a expressão visível do Deus invisível. Na sua encarnação e agora na sua glorificação, Jesus é o Deus encarnado. E você pode observar isso em Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 20. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Colossenses 2, versículo 10. Não precisamos ter medo do reino demoníaco. Cristo tem autoridade sobre todos os seres angelicais e poderes cósmicos. É o que lemos aqui no capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 15. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, como lemos em Colossenses, capítulo 1, versículos 16 e 17. E no capítulo 3, versículo 4, ele também é demonstrado, através do texto bíblico, que ele é a própria vida. O Senhor Jesus é a própria vida. Contudo, meus irmãos, os hereges de Colossos alegavam que Cristo somente não era suficiente, que Cristo não era suficiente para elevar alguém a um nível espiritual mais alto. E um autor muito conhecido americano, John MacArthur, analisando este tema, ele observa que eles defendiam uma variedade de aditivos espirituais, incluindo a filosofia pagã, versículos 8 ao 10 do capítulo 2, o legalismo, aqui em Colossenses 2, versículos 11 ao 17, o misticismo e o asceticismo. E o misticismo você vai pegar do versículo 18 e o 19, e o ascetismo do versículo 20 ao versículo 23. Portanto, temos aqui esses aditivos à pessoa e à obra de Jesus. Observemos, portanto, primeiro, a ideia de Cristo mais a filosofia pagã. E é interessante que é bom nós termos algum cuidado quando tratamos essa questão da filosofia, porque a filosofia significa amor à sabedoria. Em seu sentido mais amplo, é a tentativa da parte do homem para explicar a natureza do universo, incluindo os fenômenos da existência, pensamento, ética, comportamento, estética e assim por diante. A filosofia não é uma heresia cristã. É bom que se entenda isso. Versículos 8 fala da filosofia e também versículos 16 ao 23. Paulo não descarta nesse texto a importância do pensamento crítico e do aprendizado sólido na moderna disciplina de filosofia. Paulo não está fazendo aqui uma condenação geral das escolas filosóficas gregas tradicionais, como, por exemplo,
platonismo, estoicismo, aristotelismo, etc. Seus comentários aqui neste texto concentram-se no ensino herético que está sendo disseminado em Colossos. Ele faz a afirmação incisiva de que este ensinamento não é apenas um engano vazio, mas que foi inspirado pelos espíritos elementares do mundo, do grego stoikeia. No mundo antigo, esse termo stoikeia era amplamente usado para espíritos em textos religiosos persas, papiros mágicos, documentos astrológicos e alguns textos judaicos também. E é provável que Paulo Paulo esteja usando aqui nessa passagem para referir-se aos espíritos demoníacos. E é o equivalente, então, aos principados e potestades que lemos aí no versículo 10 e no versículo de número 15. Então, essa ideia de elementos do mundo, ou rudimentos do mundo, tem este sentido nessa passagem. Embora o falso ensino seja transmitido como tradição humana, ele pode, em última análise, ser atribuído à influência de forças demoníacas. Portanto, o problema fundamental com esta filosofia colossense é que ela não está de acordo com Jesus Cristo e o evangelho proclamado por ele e também pelos apóstolos. Paulo rejeitava qualquer teoria filosófica a respeito de Deus que professasse mostrar a causa da existência do mundo e oferecer orientação moral à parte da revelação divina, à parte das Sagradas Escrituras. Vemos isso do versículo 8 ao versículo 10 aqui desse capítulo 2. O apóstolo retratou a filosofia como uma predadora que procura escravizar cristãos sem discernimento, por meio de vãs sutilezas, no versículo 8, e esse termo vãs significa vazio, destituído da verdade, fútil, infrutífero e sem efeito. A tradição dos homens refere-se às especulações humanas passadas de geração em geração. Mesmo a mais sofisticada filosofia humana, nada pode oferecer para ampliar a verdade de Cristo revelado na Sagrada Escritura. Em 1 Coríntios, por exemplo, no capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 21, Paulo escreveu: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Que passagem interessante. A melhor da sabedoria humana não é nada em comparação com a infinita sabedoria de Deus. A sabedoria humana não pode enriquecer a revelação dada por Deus. A perfeita sabedoria de Cristo revela-se a nós na palavra de Deus, pelo Espírito Santo. Deveríamos declarar juntamente com o salmista que diz no Salmo 119, a partir do versículo 97. Ó, quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau para guardar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar. Mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo falso caminho. Nossa suficiência em Cristo fundamenta-se na completa salvação e no completo perdão e na completa vitória que Paulo descreve nos versículos 11 ao 14.
Em virtude de sua união com Cristo, os crentes receberam a única circuncisão necessária. Vemos isso no versículo 11 do capítulo 2. Feita sem mãos, ou seja, realizada pelo próprio Deus. A única circuncisão que os crentes precisam, então, é aquela que recebem em virtude de sua incorporação, de sua identificação, da sua união na morte de Cristo na cruz. A cruz de Cristo é a verdadeira circuncisão para os crentes. Os benefícios da morte de Cristo pertencem aos crentes, porque eles foram enterrados junto com Cristo no batismo, sepultados com ele no batismo. Esta é a expressão. Em virtude da cruz e da ressurreição de Cristo, os crentes foram sepultados e ressuscitados com Cristo. O batismo, como um evento introdutório na vida dos crentes, representa a morte para o antigo modo de vida e o nascimento de uma nova vida. O batismo, no entanto, não é apenas um evento em que a natureza objetiva da obra salvadora de Cristo é aplicada ao seu povo. Ele também é conjugado com a apropriação subjetiva de tal salvação. Paulo acrescenta no versículo de número 12 que a eficácia da obra de Cristo é acessada por meio da fé no poder de Deus. Paulo não estabelece uma conexão aqui nesse texto entre circuncisão física e batismo, mas entre circuncisão espiritual, feita no coração, e batismo. Ele não estabelece a conexão entre circuncisão física e batismo. É muito importante entender isso. Pelo contrário, Paulo aqui nesse texto e em todo o Novo Testamento, nas suas cartas, ele repudia enfaticamente qualquer eficácia salvífica da circuncisão física. O que é necessário para pertencer ao povo redimido de Deus, para pertencer à família de Deus, à família do pacto, é uma circuncisão espiritual do coração. Isso já lemos desde o Antigo Testamento, como em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 6. Essa circuncisão que é prometida na nova obra da aliança de Deus, na promessa da aliança, da nova aliança que lemos em Jeremias, no capítulo 31, versículos 31 ao 34. A circuncisão física tornava a pessoa membro de Israel, como povo teocrático de Deus. Mas isso não garantia que essa pessoa era regenerada. Daí a necessidade da circuncisão espiritual do coração. A obra graciosa de Deus é alegremente recebida por aqueles que confiam em Deus para o perdão dos pecados. É o que lemos no versículo 13 e também no versículo 14 do capítulo 2. Portanto, o antecedente tipológico do batismo não é a circuncisão física, mas a circuncisão espiritual, feita no coração. Os que são batizados já morreram para si mesmos, estão vivos para Deus em Cristo e depositam sua fé em Jesus para a salvação. O batismo retrata o que Deus fez por eles em Cristo. Eles morreram e foram sepultados com Cristo e agora se levantam para uma nova vida nele. O batismo funciona como uma representação ilustrativa disto, quando então os crentes são submersos nas águas e em seguida emergem delas. Versículos 16 ao 17 agora, temos um outro aspecto importante. Cristo mais o legalismo. Condenar as pessoas por não manterem regras humanas ou rituais religiosos é legalismo. E aqui, versículos 16 e 17, o apóstolo Paulo vai combater e condenar o legalismo sendo acrescentado à pessoa de Cristo e à obra de Cristo. Jesus enfrentou isto frequentemente nos seus conflitos com os fariseus. Nós lemos isso em Mateus, no capítulo 23. Paulo adverte sobre isto em Colossenses capítulo 2,
versículos 16 e 17, especialmente, quando ele diz o seguinte: ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Paulo dirige-se às pessoas legalistas que estavam nas igrejas, que estavam na região da Galácia, que acreditavam que somente um relacionamento pessoal com Cristo é insuficiente para agradar a Deus. Eles haviam acrescentado regras e requisitos sobre comer, beber, o vestir e a aparência, rituais religiosos e assim por diante. Na economia mosaica, na antiga aliança, Deus ele concedeu muitas leis externas com o propósito de proteger a nação de Israel da interação social com os povos pagãos, corruptos. Tais leis também foram dadas para ilustrar verdades espirituais internas que se cumpririam em Cristo, apontavam para Cristo. E Paulo vai contrastar aqui no versículo 17 esta ideia de aparência e realidade, não é? Sombra e realidade. Os escritos do Novo Testamento veem, né, nesse caso, e você analisando o Novo Testamento, você observa que os escritores do Novo Testamento, eles viam, né, o Antigo Testamento e as suas leis como promessas pertencentes à velha era que culminou com a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que lemos em Hebreus, capítulo 10, versículo 1. Quando Cristo veio, os elementos cerimoniais da lei foram postos de lado, porque ele era o cumprimento de tudo o que eles prenunciavam. No entanto, os legalistas na igreja primitiva insistiam que todas as cerimônias da lei, incluindo a circuncisão, a observância do sábado, as leis dietéticas, deveriam ser mantidas como padrões de espiritualidade para os cristãos. O ensino destes legalistas estava em direto confronto com o ensino do próprio Cristo. Lemos, por exemplo, em Marcos, capítulo 7, versículo de número 15, que Jesus deixou claro que leis dietéticas eram simbólicas e não tinham a inerente habilidade de tornar alguém justo diante de Deus. Quando o Senhor Jesus disse que nada que entra no homem pode contaminá-lo, ele é muito claro nesse sentido, nada que entra pela boca do homem pode contaminá-lo, é o que sai de uma pessoa, seus pensamentos, palavras e outras expressões de um coração pecaminoso. É isso que causa contaminação no homem. Em Atos capítulo 10, por exemplo, o apóstolo Pedro teve uma visão de vários tipos de animais impuros que Deus ordenara que ele matasse e comesse. Quando Pedro fez objeção, lembra do versículo 14, do capítulo 10 de Atos? Quando Pedro fez objeção porque ele nunca havia comido coisa alguma comum e imunda, uma voz do céu disse: ao que Deus purificou, não consideres comum. Deus estava revelando a seu povo que as leis dietéticas não estavam mais em vigor no contexto da nova aliança. Paulo resume essa questão em Romanos, capítulo 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Em 1 Timóteo 4, a partir do versículo 1 até o 5, Paulo adverte contra aqueles que, dando ouvidos aos espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. O legalismo é tanto uma ameaça, ameaçou aquela igreja, mas também é uma ameaça à igreja hoje. Não apenas em Colossos. Há muitas pessoas cuja certeza de salvação está baseada em suas atividades religiosas.
ao invés de confiarem somente no Salvador todo-suficiente. Mas a palavra de Deus ensina que um evangelho de obras efetuadas pelo homem, realizadas pelo homem, não é nenhum evangelho. É o que lemos em Gálatas, capítulo 1, versículos 6 ao 7, e até mesmo Gálatas 5:2. A palavra de Deus, a Bíblia, é suficiente para descobrirmos aquilo que Deus quer que pensemos e façamos. Não devemos acrescentar proibições àquelas já afirmadas nas Escrituras. Deus nada exige de nós que não esteja determinado explícita e implicitamente nas Escrituras. Deus não exige que creiamos em nada sobre si mesmo ou sobre sua obra redentora que não se encontra na palavra de Deus. Não se intimide, meu irmão, pelas expectativas legalistas e infundadas da parte de outras pessoas de mentalidade legalista. Deixe que seu comportamento seja o resultado do seu amor por Cristo, das suas santas aspirações produzidas em você pela habitação do Espírito e pelo estudo diligente e contínuo da palavra de Deus. Portanto, esta ideia de Cristo mais o legalismo é condenada nessa passagem. Versículo 18 e 19 também, aprendemos aqui essa ideia de misticismo também é condenada por Paulo. O misticismo aqui é um aditivo que foi acrescentado à obra de Cristo por esta filosofia em Colossos. E essa ideia de Cristo e o misticismo também é condenada. Os crentes em Colossos também estavam sendo pressionados por pessoas supersticiosas que declaravam ter uma mais elevada união com Deus do que aqueles que somente acreditavam em Cristo, que tinham Cristo como seu Salvador apenas. A ideia deles era que essas pessoas precisavam de algo mais. Eles alegavam que, nesse caso, haver tido comunhão com seres angelicais através de visões e outras experiências místicas. Eles eram obcecados pelo êxtase religioso particular que servia apenas para inflar seus egos. E Paulo disse sobre eles, na verdade, versículo 18 e versículo 19, ninguém vos domine ao seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Paulo explica que este tipo de misticismo é o produto de uma mente orgulhosa e não espiritual. O misticismo é a ideia de que o conhecimento direto de Deus, ou direto acerca de Deus, ou da realidade última, se consegue através da intuição ou da experiência pessoal e subjetiva, a parte da objetiva revelação divina, a Bíblia Sagrada. Verdade absoluta, por exemplo, e certeza racional estão atualmente fora de moda. A pregação bíblica autoritativa é criticada como muito dogmática e ultrapassada. Infelizmente, muitas pessoas começam a buscar experiências emocionais profundas, fenômenos sobrenaturalistas e revelações especiais, como se nossos recursos em Cristo não fossem suficientes. Aquilo que eles pensam ser fé em Jesus é, de fato, dúvida em busca de provas. Deste modo, pessoas que são frágeis, ingênuas, fracas, são presas fáceis das falsas promessas de misticismo. O misticismo, neste caso, o misticismo pagão, pode se tornar um instrumento através do qual líderes inescrupulosos usam para manipular o rebanho de Deus, por meio de experiências falsas e fabricadas, tirando vantagem da ingenuidade das pessoas. Mas a ordem bíblica é clara. Nós devemos ser apegados à palavra fiel, que é segundo a doutrina,
de modo que tenha poder, assim para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Em Tito, capítulo 1, versículo 9, assim o lemos. Não existe plano mais alto, meus irmãos. Nenhuma experiência superior. Cristo é tudo em todos. Agarra-se a Ele. Cultive o seu amor por Ele. Somente nele você é completo. Já que estamos a falar sobre ideias supersticiosas, eu vou abrir um parêntese nesta mensagem para vos deixar uma palavra de advertência. Uma palavra de advertência contra o erro doutrinário que tem produzido crentes de duas classes dentro das igrejas de Cristo. A Bíblia diz o seguinte: em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. 1 Coríntios 12, versículo 13. Por outras palavras, a Escritura diz que alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres. Este era o contexto da época. Mas todos nós fomos batizados num só corpo pelo Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. Cristo e o Espírito Santo não estão divididos, que cada um deva separadamente e em tempos apropriados batizar um no outro. O batismo no corpo de Cristo não é uma coisa sem o Espírito, que mais tarde é melhorada por um batismo espiritual no Espírito. Pois é um só Espírito, segundo este texto, de 1 Coríntios 12, versículo 13, é um só Espírito, segundo este texto, que batiza no corpo de Cristo. No batismo em Cristo, o batismo no Espírito Santo ocorre. O batismo do Espírito aqui, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, refere-se à obra do Espírito dentro do crente para uni-lo ao corpo de Cristo. O batismo nas águas é um símbolo externo desta realidade espiritual. O batismo do Espírito Santo é a operação divina por meio do qual o cristão se torna parte do corpo de Cristo. Não é uma obra da graça posterior à salvação, por meio do qual o cristão se torna mais espiritual. Todos os coríntios, de acordo com esse texto, haviam sido batizados, mas nem todos falavam em línguas. É o que diz o 1 Coríntios capítulo 12, versículo 30. Nem todos falavam em línguas, mas todos foram batizados. O Espírito não concede os mesmos dons a todos. 1 Coríntios 12, versículo 7, versículo 11. Portanto, não é verdade que falar em línguas é resultado inevitável do batismo do Espírito. Comete um erro exegético grotesco quem persiste em afirmar esta coisa. Todos os cristãos são incorporados no corpo de Cristo, que é a igreja, conforme lemos em 1 Coríntios 12, versículo 27. São incorporados no corpo de Cristo pelo Espírito Santo no momento da conversão. Na igreja não há distinções étnicas, culturais ou sociais que dividem as pessoas. Deus dá o seu Espírito a todas as pessoas que vêm à fé. Judeus ou gentios, homens, mulheres, escravos ou livres. O Espírito de Deus veio sobre o seu povo. Ele foi derramado em nossos corações, como diz Romanos 5, capítulo 5, versículo 5 de Romanos. O Espírito Santo regenerou você, que é cristão. Ele converteu o seu coração. Um membro do corpo, não pode, isso é importante destacar, um membro do corpo até pode ser mais cheio do Espírito do que outro. Mas nenhum membro está sem o Espírito. Ser batizado pelo Espírito significa pertencer ao corpo de Cristo. Ser cheio do Espírito significa que nosso corpo pertence a Cristo. Os únicos dois mandamentos bíblicos
em relação ao Espírito são viver e andar no Espírito, lá em Gálatas 5,16, e deixar-se encher pelo Espírito, Efésios 5,18. Estes mandamentos estão no tempo presente e sugeram um crescimento contínuo na vida do crente que já tem o Espírito. É claro que pode haver momentos de rápido avanço no crescimento espiritual do crente, mas são experiências de aprofundamento do relacionamento com o Espírito Santo que já batizou todos os crentes no corpo de Cristo. Por outro lado, muitos ensinam, ainda hoje, isso é ensinado sobretudo no caos carismático que vemos hoje, muitos ensinam que o batismo do Espírito é uma segunda experiência depois da união do crente com Cristo, que nem sempre ocorre na vida de todos os salvos em Cristo. Este ensino, meus irmãos, divide o corpo de Cristo, ao criar na igreja crentes de duas classes, os batizados e os não batizados com o Espírito Santo. Aqueles que ensinam este erro doutrinário inadvertidamente, isto é, mesmo sem querer, com as melhores das intenções, induzem os crentes a não descansarem na suficiência de Cristo. Induzem ao erro os que ensinam que todos os crentes em Cristo são salvos e já desfrutam da comunhão com o Deus Trino, mas carecem de algo mais, um recurso especial e superior que nem todos os que estão unidos a Cristo receberam. Precisamos de ter cuidado com esse tipo de fogo estranho em nossa igreja. Existem muitos equívocos por trás desta ânsia por algo mais. Muitos ainda não compreenderam que o Pentecostes, a descida do Espírito Santo, pertence à história da salvação e não à ordem ou à aplicação da salvação. É importante entender isto, que lemos lá em Atos capítulo 2. Os eventos, por exemplo, na história da salvação, história da redenção, diferentemente da aplicação contínua da obra de Cristo, refere-se a eventos que fazem parte da realização da obra de Cristo feita de uma vez por todas. Por exemplo, a encarnação de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo. São eventos feitos de uma vez por todas. E assim também o Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, prometida, por exemplo, pelo próprio Senhor Jesus em Atos 1, versículo 5, e cumprida em Atos capítulo 2. Embora esses eventos sejam separados numa sequência histórica, eles constituem uma unidade inseparável e irrepetível na história da redenção. A vinda do Espírito Santo já aconteceu lá em Atos 2. Não acontece todo dia. Assim como Cristo não morre todo dia. Assim como ele não vem ressuscita todo dia. É bom entender que são eventos numa sequência da história da salvação. Então, existe aqui uma estrutura histórico-salvífica e de transição também no livro de Atos dos Apóstolos. E não devemos ignorar essa verdade que está no texto. É muito importante isso. E Atos 2, portanto, não estabelece paradigmas permanentes para a experiência cristã, mas descreve essa estrutura histórico-redentiva. A descida do Espírito Santo já aconteceu. As experiências dos crentes no Pentecostes, em Atos 2, e em Samaria também, em Atos 8, geralmente citadas como experiências de duas fases, representam a vinda inaugural do Espírito Santo sobre diferentes grupos de crentes, judeus e samaritanos, que viveram durante a transição da velha para a nova época do Espírito no contexto da nova aliança, inaugurada com o sacrifício de Jesus lá na cruz. Essas experiências não são normativas para os crentes na era presente. A mesma experiência recebida pelos judeus foi dada igualmente aos samaritanos em Atos 8, aos tementes a Deus em Atos 10 e aos gregos em Atos 19, promovendo a unidade e confirmando a universalidade do povo de Deus no contexto da nova aliança inaugurada pelo Senhor Jesus Cristo. Eu sei que é muito técnico o que eu falei aqui, algumas coisas, mas entenda que este é o princípio bíblico para nós. Versículo 20 ao 23
nós temos aqui o ascetismo acrescentado à obra de Cristo. Esses hereges da Galácia acrescentavam algumas atividades ascéticas à obra de Jesus, versículo 20 até o versículo 23. E o ascetismo tem ameaçado a igreja por séculos. Este foi um dos heréticos, né, aditivos, sobre os quais Paulo advertiu os crentes em Colosso. Observe o que ele vai dizer, então. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis? As quais coisas as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, ou devoção voluntária, humildade e indisciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Então, Colossenses 2, versículo 20 ao 23. Um asceta é alguém que vive uma vida de rigorosa abnegação como um meio de adquirir aí o perdão de Deus e a comunhão com Deus. Os extremos do ascetismo são, em geral, associados ao monasticismo, que apela a pessoas que acreditam que a expiação do pecado, né, a remoção do pecado da carne, e, portanto, a verdadeira espiritualidade exigia pobreza extrema ou renúncia de tudo para que alguém se tornasse uma freira ou um monge. Né? Isso aí já na Idade Média vemos isso fortemente, e ainda hoje. Né? Nosso Senhor requer, de fato, ele requer que tomemos nossa cruz e o sigamos. E há muitos testemunhos de bênçãos provenientes da autorrenúncia. Biblicamente, porém, é bom entender isso, ela não é uma tentativa de obter o perdão ou espiritualidade através de auto-humilhação. Ao contrário, é uma resposta voluntária de um coração dedicado a servir a Cristo a qualquer custo. É isso que vemos em Lucas 9, 23. O ascetismo é um assunto totalmente diferente. Ele é motivado por orgulho e não pela humildade. É uma tentativa de realizar, na força da carne, um relacionamento justo com Deus. Os ensinos ascéticos são enganosos. Não tem valor algum no combate contra a natureza pecaminosa. É o que lemos no versículo número 23. Os falsos padrões de espiritualidade marcados pela severidade para com o corpo não têm valor para combater os desejos da carne. O ascetismo não pode restringir a carne. A santificação não é realizada pela obra do homem, pela força do homem. Falsos padrões de espiritualidade servem apenas para satisfazer a carne. O ascetismo, que cria um padrão para si mesmo, ele exalta a carne e faz a pessoa orgulhar-se, né, de seus sacrifícios e de suas realizações espirituais. A natureza pecaminosa, ela somente pode ser transformada quando é condenada à morte através de Cristo, na morte de Cristo. Lá em Colossenses 2, 23, vemos isso. Nenhuma regra humana pode, no caso, regras sobre pureza, não é? Pode transformar a natureza caída do ser humano. Só Cristo. O homem precisa de Jesus Cristo. Temos acesso ao reino divino apenas por estarmos unidos a Cristo, que ascendeu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai, como nosso mediador, advogado e sumo sacerdote. Não temos acesso a Cristo, não temos purificação do pecado, não temos espiritualidade robusta e superior pela via do legalismo, pela via do misticismo, pela via do ascetismo. Por estas vias, nós não temos a comunhão. A nossa comunhão com Deus está fundamentada somente em Cristo. Cristo, ele é suficiente. Este é o ponto de Paulo nesta passagem. A divina plenitude está em Cristo.
versículos 9 e 10. Os crentes são perfeitos nele. Portanto, eles têm tudo o que precisam em Cristo. Eles não devem recorrer a nada nem a ninguém para completar o seu bem-estar espiritual. Os crentes devem olhar apenas para Jesus, o Cristo. Deus revelou-se definitivamente em Cristo. Cristo é a plenitude de vida e de salvação para os crentes. Cristo é a única maneira pela qual os humanos, os pecadores, podem encontrar salvação e satisfação. Toda a sabedoria espiritual deve ser encontrada somente em Cristo. Nem Deus, nem a vontade de Deus podem ser conhecidos senão por meio de Cristo. E quando Cristo é conhecido, é assim que conhecemos a vontade de Deus. É assim que conhecemos a Deus, através de Jesus. Qualquer um, meus irmãos, qualquer um que afirma oferecer o segredo para uma vida fora de Cristo, apenas engana a si mesmo e engana aos outros. Cristo é o cabeça de todos os crentes, os quais são o seu corpo, e sem ele o corpo está morto. Sem Cristo nada podemos fazer. Foi o que ele disse em João 15, versículo 15. Nele podemos todas as coisas. Filipenses 4:13. Cristo, e somente Cristo, está apto para ser o mediador entre Deus e o homem. Ele é o profeta, o sacerdote e o rei da Igreja de Deus, conforme lemos na Confissão de Fé Batista de 1689, no capítulo 8, no parágrafo 9. Toda a plenitude da essência de Deus está concentrada em Cristo. É o que lemos em Colossenses 2:9. Em Cristo nós possuímos a fonte da qual flui a corrente das bênçãos que podem satisfazer qualquer necessidade que tenhamos. Devemos, à luz do que lemos neste texto, agarrar-nos à suficiência de Cristo, não acrescentando nada a ela, nem retirando nada dela. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos nele. Temos sido aperfeiçoados nele. Cristo é nosso Rei eterno que nos governa por sua palavra e Espírito, e que defende e nos preserva no gozo da salvação que ele adquiriu por nós. Podemos crescer na vida cristã apenas se vivermos sob o domínio de Cristo e pelo seu poder. E nada jamais nos pode separar dele. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades? Perseguições ou fome? Miséria? Perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido, escreveu Paulo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o que existe hoje e nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 35 ao 39. Do que mais necessitamos? Do que mais nós, os crentes em Cristo, precisamos? Mais nada. Cristo, mais nada. Cristo somente. O Senhor Jesus não é alguém que podemos acrescentar a qualquer outra religião a qual seguimos. O Evangelho de Cristo exige o abandono do erro. O Evangelho exige abraçar o Cristo como o único Senhor. 1 Tessalonicenses 1:9. Jesus mesmo disse: ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6:24. Você precisa desistir de todos os outros mestres para ganhar a Cristo, que é a pérola de grande valor. É o que lemos em Mateus 13:44 ao 46. Ele recebe a sua vida integralmente. Que coisa maravilhosa. E você o recebe plenamente também. E a pergunta que eu faço é a seguinte, antes de terminar essa mensagem. Você está descansando e confiando na suficiência de Cristo? Eu convido você a colocar hoje
neste momento, toda a sua confiança em Cristo como seu Salvador, como seu Senhor. Ele lhe dará completa salvação, completo perdão e completa vitória. Tudo que você necessita na dimensão espiritual, no presente e na eternidade, encontra-se em Cristo Jesus. Arrependa-se do seu pecado para com Deus e submeta a Ele, a Jesus, a sua vida. Amém.